Meta. Além. Noia, mente, metanoia. Além da mente, além do pensamento, mais longe do que estou, muito mais do que sou. Novas ideias, novas convicções. Relevância. Plenitude. A busca pelo ideal. Metanoia. Expanda sua mente. Os mais tristes capítulos da história se acham repletos do registro de crimes cometidos por fanáticos adeptos de religiões. O mesmo perigo existe ainda. Muitos se têm na conta de cristãos, simplesmente porque concordam com certos dogmas teológicos. Não introduziram, porém, a verdade da vida prática. Os homens podem professar fé na verdade, mas se ela não os torna sinceros, bondosos, pacientes, dominados, tomando prazer nas coisas de cima, é uma maldição a seu possuidor e, por meio de sua influência, uma maldição ao mundo. Com o texto da escritora americana Ellen White, na página 309 do livro O Desejado de Todas as Nações, eu dou boas-vindas a você. Começa o podcast Metanoia 44, que vai falar sobre intolerância. Hoje, bem menos efusiva a minha tomada inicial, justamente por causa de um tema que não é nada alegre, mas que é um tema recorrente e que a gente é obrigado a falar aqui no podcast Metanoia. Meu nome é Lucas Vilches e, como eu sempre digo, estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira, às 8 da noite, um novo episódio é lançado e você pode encontrar todo o nosso conteúdo no nosso site, portalmetanoia.com. Lembrando que se você tem algo a falar, sugestão, crítica, convite, pedido, enfim, escreva para nós. podcastmetanoia@gmail.com. O tema de hoje é um tema extenso, um tema que tem pano para manga, como dizem por aí, e eu vou apresentar a nossa mesa. Primeiro, ela ao meu lado, Suzana Fontes, seja bem-vinda. Obrigado pela sua companhia, pela sua participação mais uma vez. Oi, Lucas, é muito bom estar com vocês mais uma vez. Dani Pomin esteve conosco há alguns episódios e aqui está mais uma vez. Bem-vinda mais uma vez. Olá, prazer estar aqui de novo. Assunto quente, vamos lá. Muito quente. Júnior, dos Estados Unidos para as viagens missionárias, para a mesa do Metanoia. Seja bem-vindo mais uma vez. É um grande prazer estar aqui com vocês e compartilhar de um assunto tão polêmico. Exato. Obrigado. Andrei Masson, primeira vez com a gente. As pessoas vão entender o porquê talvez do convite e que seja a primeira de muitas. Depois de descobrir que você está estudando teologia, talvez você tenha, talvez não, com certeza vai trazer muita coisa pra gente. Seja bem-vindo. Show, fala galera que acompanha e curte Metanoia, é um prazer estar aqui com o pessoal da mesa também. Lucas, agradeço o convite, tamo junto. Vambora. E ele, hoje eu vou fazer menos efusivo, tá, Rodrigo, por causa do tema, mas Rodrigo Maciel. Será que um dia você vai fazer sem esse não. Não vai. Não. Então tá bom. Bem-vindo, mais uma vez. Bom, como eu disse, o tema é intolerância. A gente quer fazer desse um podcast que seja o início de uma série que a gente possa falar infelizmente, das várias e inúmeras formas de intolerância que existem no mundo. Sejam elas políticas, religiosas, esportivas, de gênero, enfim, há uma série delas. Hoje a gente quer falar sobre a intolerância. Talvez a gente entre em alguns temas que estão mais quentes, até por causa de fatos que têm acontecido ultimamente no mundo. Mas eu queria perguntar para vocês, para a gente começar, porque muita gente se questiona, e o Andrei escreveu um texto lindo, e foi por isso que eu conheci o Andrei, e por isso que eu convidei o Andrei, e a gente vai atrás desse texto daqui a pouquinho para trazer para você que não sabe do que eu tô falando. Muita gente, eu tenho
de Deus. E por conta do esfriar do amor, existe mais egoísmo. E quando você é mais egoísta, você para de olhar para o outro. Você para de querer entender o que o outro está pensando. Você para de admirar o outro. E você passa a se admirar, a acreditar no que você pensa como verdade. E tudo que é fora disso não é mais verdade. Né? É uma mentira, é um engano. Legal. A situação que a gente tem vivido, não só no nosso país, né, mas principalmente na efervescência de alguns assuntos políticos que têm sido tratados no Congresso e tudo mais, que tratam, já pondo alguns assuntos na mesa, né, mas tem 3 assuntos mais problemáticos que estão sendo discutidos: legalização, descriminalização e regulação da maconha, aborto e casamento homossexual. E esses assuntos vêm para pauta na mesa do bar, vêm para pauta nas ruas, vêm para pauta nas casas, diferenças de gerações, né? Pai que pensa de um jeito, o filho do meio que pensa de um jeito, o mais novo de outro. E enquanto isso está no debate, no diálogo, isso é saudável, isso é muito bom. O problema é que parece que as pessoas estão já na gota d'água, né? Na tampa. Qualquer assunto já é motivo de discurso de ódio, de promover o ódio, de um discurso intolerante. Realmente é um momento difícil de lidar. Tá difícil sair na rua com a camisa de um time, é difícil sair na rua dizendo que você é cristão, é difícil sair na rua dizendo que a sua orientação sexual é diferente. Tá sendo perigoso você ser você, né? Exatamente. Eu acho que essa questão da intolerância, ela na verdade pode ser discutida de 2 formas. A primeira é o fato da intolerância do ponto de vista do império do mundo, e a intolerância dentro do suposto reino de Deus, entendeu? Porque falar de intolerância no mundo é algo altamente comum, né? No império desse mundo. Você vai ter intolerância em diversos países e diversas frentes, né? Intolerâncias, a gente citou algumas aqui antes do programa começar, numa conversa aqui em off. Falamos de intolerância com o homossexual, intolerância com o islamismo, intolerância com qualquer tipo de radicalismo, intolerância com pessoas que têm um sotaque diferente do seu. E aí vão indo várias outras, intolerância com gente difícil, intolerância com pessoas ignorantes, intolerância com pessoas pobres. Aí o negócio vai longe, a lista vai gigante, né? Então, como eu entendo que se a gente for falar de intolerância do ponto de vista do reino de Deus, aí eu acho que vale muito a pena a gente começar nos lembrando a respeito do seguinte: a intolerância, seja ela qual for, ela parte de um coração que não entendeu a graça de Deus. Ela parte de um coração não convertido, né? Porque a intolerância, na verdade, ela é a expressão de algum tipo de mérito que eu acho que eu tenho em relação ao outro. Porque quando eu não tolero o outro, eu acho que não sou como ele. E muitas vezes, na verdade, eu não tolero no outro o que há de principal em mim, né? Eu não tolero a possibilidade do outro me trair, porque eu sei quantas vezes eu já traí algumas pessoas. Eu não tolero no outro a questão do homossexual, porque eu já sei quantos pensamentos eu já tive desse ponto de vista. Então, tem esse lado, e tem o lado da intolerância por simples fato de eu não concordar, e não concordo e pronto, acabou, meta a boca mesmo e já era, entendeu? Então essa intolerância, que muitas vezes pode começar com uma simples opinião, numa conversa, num bate-papo de bar, de igreja ou de qualquer outra coisa, como pode também terminar numa violência, numa briga, num assassinato, não sei, uma situação até pior. E o problema é que hoje tem sido isso cada vez mais comum, né? Sim. As pessoas hoje, eu tenho percebido isso, que não há espaço para argumentação hoje. O grande problema é esse. As pessoas, não há o espaço para argumentação, e não há o espaço, que para mim é o pior, para quando você tem algo que na sua cabeça é uma convicção, para uma contra-argumentação. Então as pessoas estão muito pouco dispostas a mudar de opinião. Mas será que a gente não está muito sensível? Assim, muito carente, muito querendo aprovação pra gente em certos momentos, e quando alguma coisa, qualquer tipo de opinião de uma certa forma se aplica a nós ou nos fere, aí a gente não consegue parar e refletir, a gente vira bicho. Não, exato, né? Exato. Assim, eu tava aqui brincando com eles, porque eu sou nordestina, moro em São Paulo, e já entrei em loja que a moça olhou pra mim, viu o meu sotaque e falou assim: mas assim, tem certeza que você quer olhar essa roupa?
E aí, quando a gente passa por coisas assim, a gente fica ferido demais e a gente fica intolerante com qualquer tipo de pessoa que vá brincar com sotaque depois. Isso é um absurdo, e o que o Rodrigo está falando é uma coisa muito verdadeira. A gente tem que ter realmente a noção do que é o reino de Deus e permitir que Cristo habite em nós. Porque essas feridas são curadas pelo que Cristo faz na nossa vida, pela convicção que a gente sabe que nós somos em Deus. E não do que qualquer tipo de opinião que alguma pessoa vai ter a respeito de alguma característica nossa, às vezes, né? Legal essa perspectiva de quem somos no reino, né? Exato. E se a gente tem a noção da nossa posição, do nosso status diante do reino, de que fomos comprados pelo sangue do Filho de Deus e agora pertencemos ao reino, que muda o nosso status na sociedade, né? Muito pequeno essa disputa, esse ranço, esse mimimi pra ser alguém ou pra ter o estereótipo X, ou, bom, eu sou isso no reino e isso basta. E essa compreensão leva tempo pra gente tomar, mesmo cristãos, né? Leva muito tempo e eu insistindo do ponto de vista da graça, de a gente não entender a graça, isso revela pra nós uma informação que pra muitos pode ser bombástica, mas que é puramente possível de enxergar, que nós temos, na verdade, duas igrejas. Nós temos a igreja visível e nós temos a igreja invisível. A igreja que é visível, a igreja que se pode ver, num geral, ela é conhecida como intolerante. Intolerante com uma série de coisas. Nós tivemos recentemente aí o caso de uma moça da Ubanda, uma intolerância até do ponto de vista religioso, da Ubanda, que tomou uma pedrada na cabeça porque, cara, achou que era alguma coisa do inimigo lá e tacou a pedra na cabeça da pessoa, entendeu? Como que o Lucas falou, esse tipo de intolerância que se traduz em violência já começou a se tornar extremamente comum. Então, aí você fala, não, mas era um cristão que tacou a pedra na cabeça do cara. Mas, cara, será que era um cristão mesmo? Ou será que era um membro da igreja visível de Deus, não sendo membro da igreja invisível dele? É isso que eu ia perguntar, porque... E aí acho que vale muito a pena a gente ir nesse ponto que o Rô trouxe. Porque se a gente for falar da intolerância... no que a gente chama de mundo, né? Enfim, na vida que o mundo prega, infelizmente é normal, porque, cara, talvez a base não seja exatamente o amor. Mas quando a gente olha pra dentro do que a gente chama de igreja, mas por saber que nós somos igreja, que a nossa reunião de pessoas é uma igreja, cara, como explicar isso? E aí eu faço uma pergunta pra vocês, para que não é um julgamento, são fatos. Quando acontece isso, pensando na graça, nesse entendimento do reino, há cristãos e cristãos, como dizem, ou há uma identidade falsa? Sim, há uma identidade falsa, eu acredito. Tô lendo sobre isso no Obstinado Amor de Deus, do Brennan Manning, que ele fala sobre o impostor. Eu sou cristão, mas eu sou impostor. Sou falsão. Aí ele traz aqui, ó, o impostor extrai sua identidade das conquistas do passado e da adulação das pessoas. Já o verdadeiro eu reivindica sua identidade com base no fato de ser amado. Encontramos Deus no corriqueiro da vida, não na busca por picos espirituais e por experiências místicas extraordinárias, mas simplesmente no fato de existirmos. Eu existo, a graça existe pra mim, eu sou amado, eu amo. Uau. Se o amor não passa por mim, como é que eu vou ser tolerante, gente? E aí eu não vou virar bicho quando cristã, alguém se comportar porque comigo. Cristo é amor. Como é que eu sou cristã se eu não amo? Não tem. Ele diz isso, né? Se você não ama o seu irmão, não diz que você tem parte comigo. E você vê, existe um passo anterior novamente. Quando a gente fala da graça, né? O conhecimento da graça, o entendimento que você é amado por Deus e tal. Pra você entender a graça, compreender a graça completamente, a própria Bíblia diz ali, quando Jesus vai citar o caso da mulher que derramou perfume sobre ele e tal... Para você compreender a graça, você tem que compreender o quanto pecador você é. E aí é onde está o problema. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Por que eu talvez olhe hoje para uma pessoa que é um homossexual ou que é o cara do Islã, um cara sei lá, de qualquer lugar diferente que são intolerâncias comuns, e olha e falo assim, cara, esse cara é semelhante a mim. Porque, cara, o erro dele não é diferente de quando eu, por exemplo, Rodrigo, tô diante de uma mesa e não me controla em relação a um pedaço de bife, bicho. Entendeu? Quando eu entendo que qualquer tipo de pecado que está associado à palavra de Deus, tudo aquilo que não procede da vontade de Deus, é pecado. Inclusive, a gente já falou sobre isso aqui no podcast de graça, mas inclusive, por exemplo, quando você sabe um bem que tem que fazer, a Bíblia diz isso. Você sabe um bem que tem que fazer e não faz, você pecou. Ou quando você duvida, você peca. A Bíblia também diz isso, porque a dúvida provém de uma coisa que não é fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Ou se você vai e avança mais do ponto de vista, toda vez que você se preocupa, é pecado também. Então, se você considerar que tudo isso é pecado, se preocupar, duvidar, saber o bem que tem que fazer e não faz, etc., essas coisas,
Se você não consegue compreender que a sua vida é tão miserável porque você faz isso todos os dias, você sempre vai achar que o outro, a qual você não tolera, é sempre inferior a você, entendeu? Porque afinal de contas eu não sou tão pecador assim, vai. Era uma coisa mais ou menos assim, né? É aquela pergunta do Rabi para Jesus, quando ele faz a pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus fala assim: você conhece os mandamentos e tal, ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí o escriba fala assim: mas quem é o meu próximo? Essa já é uma pergunta discriminatória, né? Porque ele queria saber: tudo bem, eu sei que eu tenho que amar, mas qual próximo eu devo amar? Eu devo amar aquele que parece comigo, eu devo amar aquele que tem a mesma fé que eu. Qual o limite, né? Quem que eu não preciso amar, né? Aquele cara lá, eu não vou amar, né? Olha a orientação sexual dele, olha a aparência dele, olha o estereotipo dele, olha, esse aí não, né, Jesus? Aí Jesus pega e coloca a minoria da época, né? A principal minoria e mais que sofria maior intolerância era o samaritano. Jesus fala assim: deixa eu te explicar, você tem que amar essa minoria aqui. Não serve o teu amigo, tem que ser esse cara. Quando Jesus devolve a pergunta, o escriba nem fala o nome da nacionalidade do cara, nem do cara. E Jesus pergunta: quem é o próximo nessa história? Ele podia falar o samaritano, ele não aceita isso. Ele vira e fala assim: aquele que agiu de misericórdia para com o homem. É incrível, o Lucas colocou a ideia de, puxa, a gente esperava isso do reino da sociedade comum, né? Não do reino de Deus, essa intolerância. Mas eu acho que falta uma compreensão de deixar claro, de estampar dentro das igrejas. Quando a gente entra numa empresa, você tem sempre um lugarzinho especial pro MVV, né? Pra missão, visão e valores. Parece que se perdeu um pouco do que é a missão da igreja, de qual é a visão da igreja e quais são os valores da igreja. Você tem uma missão que é ir levar o evangelho. O evangelho é boa nova. Aí eu vou no púlpito das igrejas, eu entro numa igreja, às vezes nos púlpitos, pregadores do caos. Pregadores do medo, da culpa. Da má notícia, não da boa notícia. Ele tem uma boa notícia para levar para as pessoas e lá da frente ele só leva uma má notícia. A questão da visão. Parece que as pessoas, não sei onde isso surgiu, mas é perceptível quando você observa a ideia de que as pessoas têm a impressão de que a visão para a igreja nós somos a reserva moral da sociedade e precisamos impor goela abaixo da sociedade a nossa moralidade. Enquanto não fizermos isso, é nossa responsabilidade fazermos isso. Aí quando ela se vê numa situação em que a sociedade está tomando um rumo que é diferente daquilo que ele, como cristão e como igreja, pensa, ele fala: eu preciso agir, eu preciso atacar. Preciso mudar o comportamento das pessoas. Isso, mudar o comportamento. Sendo que a visão não é essa, a visão é... Sabe quando vão saber? João 13:35. É Jesus falando: sabe quando vão saber que vocês são meus discípulos? Quando vocês amarem uns aos outros. Ele não falou assim: vão saber que vocês são meus discípulos quando vocês deixarem de usar isso, de beber aquilo, de frequentar tal lugar, de tirar aquele negócio de determinada parte do seu corpo. Não é isso que faz de você um cristão. O que faz de você um cristão é a capacidade de entregar amor. Essa é a visão para a igreja. Eu tenho que ser um hospital, não um tribunal. Parece que isso se perdeu também. E aí deixa os outros falarem, né? Do pessoal da Olha, você mencionou os samaritanos e falou de comportamento. Tem uma história na Bíblia, em Lucas 9:53, eu acho muito interessante, acho que fala muito o que você estava mencionando aí. Nossa, você vai pegar tudo. Lucas 9, a partir de 51. Ora, quando se completavam os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Enviou, pois, mensageiros adiante de si. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não receberam, porque viajava em direção a Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumi-los? Como Elias também fez? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las. Para mim, essa pequena passagem representa muito o que você está falando, porque a gente quer, às vezes, mudar simplesmente o comportamento das pessoas. Só que Cristo quer mudar muito mais do que o comportamento das pessoas. Sim, eu não vejo... Desculpa, eu não vejo no evangelho um evangelho behaviorista, comportamentalista. É muito pequeno mudar comportamento. A mudança tem que ser de cosmovisão. E é impossível, porque o nosso comportamento é perfeito. E não será, né? Então, assim, não será nunca. A gente quer mudar o comportamento, só que a gente olha pra gente, o nosso comportamento também tem problemas. E aí a gente vê o nosso amigo que tem uma visão política de um lado e o outro que tem uma visão política do outro, e um querendo não simplesmente convencer com os argumentos, mas mostrar, também muda até o comportamento das pessoas, de todas as formas, né? Até na sociedade. E aí quando o Cristo fala assim: eu vim salvar, ele mostra pra gente, mostra pra mim, mostra pra vocês, até com o que aconteceu na própria vida dos discípulos. É muito mais do que uma mudança de comportamento. É uma mudança de identidade, a gente teve podcast sobre isso. É uma mudança de quem eles são.
E aí isso vai refletir no comportamento, mas pela forma que Deus atua na vida deles. Não simplesmente porque tem que mudar, porque eu acho que você tem que ser como eu. Eu acho que até mais do que uma mudança de identidade, talvez, seja o conhecimento da sua verdadeira identidade, né? Porque, na verdade, a gente entendeu que essa identidade é uma coisa que é inerente, ela nasce em mim. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Ela tá lá em todos. E aí, talvez, o nosso trabalho seja fazer para você, cara, você não é isso aí, entendeu? Deus criou você para ser outra coisa. Então não é que a gente vai mudar a nossa identidade, mas a gente vai conhecer de fato qual é essa identidade que a gente tem desde o nosso DNA e a gente não sabia. Então é muito importante considerar esse fato. Eu gostaria de insistir um pouco no ponto de vista da separação, porque assim, às vezes você está ouvindo a gente aí agora, talvez você não seja de religião alguma e tal, a gente tá tratando bem aqui do ponto de vista de igrejeiro, né? Uma linguagem até um pouco crente, vamos dizer assim, quando a gente fala de intolerância, porque a gente vê isso muito nas igrejas, e você que está ouvindo a gente deve pensar como a gente também, que infelizmente um dos lugares mais intolerantes é a própria igreja. Só que existem essas duas igrejas, e é importante você pensar nisso. Existe a igreja que é a visível, é a que está na televisão, é a que prega prosperidade, que prega que quando você orar, os seus inimigos vão ser todos destruídos e que não vai ficar ninguém, você vai ficar de pé e todo mundo vai morrer de volta. E esse tipo de pregação nada tem a ver com o evangelho. O evangelho prega esse amor abnegado, esse amor que suporta uns aos outros, que tolera uns aos outros. E então é importante, você que ouve a gente, pensar em duas coisas a respeito disso. A primeira é, de qual igreja eu faço parte? Eu faço parte só da igreja visível? Ou eu faço parte da igreja invisível de Deus, que é basicamente eu que nasci de Deus porque entendi a graça de Deus, conheci a graça de Deus, fui abençoado com essa oportunidade de conhecer quem Deus é, e agora eu posso manifestar e traduzir através da minha vida quem Deus é para o mundo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é, qual que é a régua que eu utilizo para o outro? Uma vez que eu entendi pra mim aqui agora que eu fui amado, que eu sou pecador e tal, qual que é a regra que eu utilizo pro outro? Então, eu faço parte dessa igreja visível ou da invisível? E segundo, qual é o meu testemunho? Baseado na regra que eu uso. Qual é o testemunho para as pessoas à minha volta? Quando há uma discussão sobre uma determinada classe ou um determinado tipo de comportamento que as pessoas são intolerantes, qual é a minha posição? É ser intolerante também? Ou é defender o sentido contrário, defender o amor que muda tudo, né? O que seria? Rodrigo, tocando nesse assunto, nesse ponto, é interessante que assim, no mundo que a gente tá, número globalizado e tudo mais, internet, todo mundo tem acesso a tudo, o mundo transmite pra gente, nós mesmos acabamos nos cobrando de ter um ponto de vista sobre qualquer tipo de assunto. Então, quando você tem um ponto de vista sobre qualquer tipo de assunto, o que acontece? Você automaticamente começa a defender esse ponto de vista. Muitas vezes, eu mesmo já me peguei sendo intolerante. Falei, acho que eu tô sendo muito intolerante colocando desse jeito, né? Colocando dessa forma. Então, assim, na verdade, algumas vezes a gente acaba se deixando levar por esse tipo de pensamento. Não, eu tenho que ter um ponto de vista, eu tenho que me posicionar mediante esse assunto. E às vezes você até se posiciona como assim, não, eu não sou intolerante. E você acaba sendo intolerante pela sua tolerância, entendeu? Então acaba sendo uma coisa até meio que engraçada. O importante é você sempre ter em mente, assim como você falou, você tem que entender a graça, entender o conceito, entender a essência. Você pode, em alguns momentos, mas em algum momento você escorrega e acaba sendo intolerante. Mas que isso não se torne um hábito na sua vida, porque é isso que forma o seu caráter. Que isso não se torne uma constante na sua vida. Você, em todos os assuntos, tomar uma decisão, tomar um ponto de vista, tomar uma iniciativa. Você vai acabar sendo uma pessoa muito intolerante. Isso que você está falando, Júnior, eu acho extremamente importante, porque a gente vive uma sociedade de opiniões. A gente vive uma sociedade de Facebook, onde todo mundo quer opinar. Todo mundo quer ser alguns proposital, e a maioria proposital, quer ser o post que vai bombar e que vai virar viral. Cara, por que a gente vive isso? Isso é um câncer, cara. Porque as pessoas vivem justamente isso. A pessoa olha, por exemplo, o caso que teve agora semana passada, do menino que foi assassinado por um policial militar no Morumbi. Cara, eu vi postagens das mais absurdas do mundo, defendendo ambos os lados. Eu não vou me posicionar, não é esse o ponto.
mas pessoas defendendo sem... Pior ainda é que nem argumento tinha. É uma coisa assim, cara, não, mas esse menino aí, ele era bandido e o PM, é isso aí, PM... Tem que matar mesmo. Aí, só que aí você fala, cara, aí eu, pra um amigo que tava meio que indo nessa linha, eu mandei uma mensagem pra ele e falei, cara, sou jornalista, trabalho com investigação e as pessoas estão me dizendo que a investigação mostra o contrário. Ele então vamos... O cara não dá o braço a torcer. Então vamos esperar pra ver o que vai dar e aí a gente conversa. Aí o que eu penso nisso? As pessoas, por justamente o que você falou, eu acho extremamente importante a gente falar disso. As pessoas, elas criam opiniões sobre tudo, só que não são opiniões do tipo, vamos falar sobre algum assunto que a gente possa conversar. Cara, eu penso dessa forma e ponto. Que foi aquilo que eu falei no começo da conversa. As pessoas hoje se tornaram intolerantes porque elas criaram verdades absolutas que, não querendo julgar a verdade dessa pessoa, mas a pessoa, ela cria uma realidade que é intocável. As pessoas hoje estão intocáveis. Eu passei por uma experiência muito... Você falou, agora eu acabei lembrando. Passei por uma experiência desse tipo. Que eu tinha um ponto de vista sobre um assunto da Bíblia. E um outro amigo meu tinha um outro ponto de vista, bem diferente do meu. Aí eu coloquei meu ponto de vista pra ele. Ele não conseguiu argumentar muito, argumentou de uma certa forma, mas eu percebi que ele ficou um pouquinho alterado. Ele falou assim, não, Júnior, o negócio é o seguinte, vamos parar aqui e a gente tem que marcar um estudo pra discutir esse assunto, porque eu li várias coisas, eu estudei várias coisas, eu aprendi várias coisas, eu sei várias coisas que você não sabe e tal. Aí eu me peguei pensando, falei, eu acho que é melhor eu não marcar essa conversa, esse estudo com esse meu amigo. A motivação tá errada, né? Porque ele não tá querendo mudar, assim, porque se ele tem um argumento que realmente vai me fazer mudar, ok, eu estava errado, eu admito estar errado. Vamos estudar junto e ver não quem tá certo, mas vamos chegar no ponto correto. Mas não era um encontro de busca, né? Era um encontro pra tentar te fazer engolir. Exatamente. Aí eu falei, aí tá a intolerância, né? Ele não tá sendo tolerante pra talvez estar errado. Ele está sendo intolerante para querer mudar o meu ponto de vista a qualquer custo. Eu li hoje, à tarde, estava vendo internet, Facebook, e aí vocês ficaram sabendo da morte daquela cantora, do filho da cantora evangélica, da Eistla. Morreu com 17 anos com meningite viral. E aí ela fez uma super postagem e tal. E aí eu vi uma outra postagem questionando algumas pessoas que na postagem da cantora evangélica começaram a questionar a fé dela. Ela falou algumas coisas, enfim, a teologia dela, que ela disse em algumas postagens, Deus vai curar, e ela, enfim, um tipo de teologia que ela crê, e as pessoas na morte do filho dela, em vez de, cara, que Deus te conforte, estavam questionando, tá vendo? Não é assim, isso não é teologia, isso não é ser cristão. Aí você olha e você fala... Onde vai parar? Que é isso? Quando a nossa necessidade amor, de convencer alguém supera o amor, Pelo menos Deus. eu não sei, olhar pra uma mãe que perdeu um filho e ter compaixão, a gente vê que existe um problema muito grande, né? Ontem, na verdade, não sei se vocês viram, ontem que eu digo pra você que tá ouvindo, a gente tá no dia... Que dia que é hoje? 16. Dia 16, tá? A gente tá gravando esse episódio. Então não foi ontem pra você que tá ouvindo. Teve uma morte na Disney, num resort da Disney. Um menino foi arrastado por um jacaré. Não foi comido pelo jacaré, hoje foi comprovado. Ele só morreu afogado. O jacaré arrastou ele e ele morreu afogado. E as pessoas nas redes sociais do mundo estão julgando os pais que colocaram, entre aspas, o filho numa situação de risco. Cara, os pais perderam um filho. E as pessoas estão julgando. Mas aquele lance da cultura do estupro, né? Mas ela tava... Onde que ela tava? Que roupa que ela tava vestindo? Não tava prestando atenção. Pelo amor de Deus, gente. O que é isso? O que é essa sociedade que a gente tá vivendo hoje, que prefere colocar a opinião dela acima de uma demonstração de compaixão? Gente, e o nosso sentimento pelos intolerantes? Justo. Gente, eu acho que assim, pra falar de intolerância, a gente tem que falar sobre o extremo oposto da intolerância, que não é a tolerância, é o perdão. E que a gente tá aqui nesse mundo pra perdoar, porque sem perdoar, a gente não permite que todo mundo faça parte do reino de Deus. Mas só perdoa quem realmente foi perdoado, entendeu? Sim, quem esse que é o ponto. Sabe quem que foi entendeu que é o perdoado. amor, que é a graça, exatamente. Tem um texto bíblico aqui que eu acho muito, muito pertinente em relação àquilo que a gente está falando,
diz o seguinte, está em Colossenses 3, de 12 a 17. Diz assim, ó: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito, e que a paz de Cristo seja juiz do seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo e ensinem, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E tudo que fizerem, seja com palavras, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Pai. Um conselho, eu acho que lacrou, né? Deveria ser suficiente, né, cara? E por que não é, né? Porque eu acho que, na verdade, falta a gente nascer dessa nova natureza, entendeu? Eu acho que a nossa intolerância está baseada nisso. A igreja invisível de Deus, aquela que, de fato, vive o evangelho, essa perdoa, essa tem compaixão, essa ama. E talvez essa igreja, ela seja numericamente muito menor do que a gente conhece como igreja visível hoje, entende? Talvez por isso, o evangelho tenha perdido o sentido para muita gente. E a gente fala de intolerância, estava pensando aqui, a gente fala de intolerância, às vezes a gente classifica classes maiores para dar intolerância ao islamismo, que é muita gente, ou homossexual, que é muita gente. Mas, cara, tem coisas que a gente é intolerante às vezes na nossa casa, com a nossa esposa, com o nosso filho. A gente é intolerante com ele, a gente é intolerante com os nossos amigos, a gente é intolerante com o chefe, a gente é intolerante com o funcionário, né? A gente é intolerante com o pastor da igreja. A gente é intolerante com um cara que acabou de chegar e você não conhece muito bem ainda, mas acabou de chegar e de repente tá passando uma primeira impressão ali, você é intolerante com ele. Intolerante no trânsito. Isso é uma loucura, porque a gente chega a ser intolerante com o intolerante. Porque eu já sofri a intolerância de grupos que se diziam tolerantes. Já sofri o destempero de grupos que se diziam temperantes. Já sofri com o absolutismo de grupos que se diziam relativistas. É uma loucura são contrassensos, incoerência total. Incoerência, né? Na verdade, eu acho que o contraponto desse assunto de intolerância, até Deus fala pra nós sermos assim, que nós temos que ser reconciliadores, né? Porque a intolerância existe de todos os lados. Existe as pessoas que são intolerantes com certos assuntos, o cara que gosta da Dilma e os que não gostam. E aí? Eles vão brigar entre si, sabe? O papel de nós, como propagadores da graça, é fazer reconciliação. Nós precisamos fazer reconciliação entre as partes, entre todas as partes. Eu sei, é um trabalho muito difícil, mas é um trabalho de graça. Porque você vai ter graça com quem não vota na mesma pessoa que você, e você vai ter graça com aquela pessoa que vota na mesma pessoa que você, mas que em outro assunto já não tem a mesma opinião que a sua. Então acredito que pra nós cristãos que recebemos a graça e que temos a graça em nosso coração e acreditamos no perdão, a melhor palavra para intolerância é reconciliação. E que a gente pare de pensar que a vida espiritual está separada. Porque a gente tem que levar isso para as outras coisas, levar isso para a política, levar isso para os problemas que a gente tem dentro de casa, levar isso para a opinião diferente que o pai e o filho adolescente têm. A gente tem que, às vezes, tirar esses conceitos bíblicos e parar de imaginar que é só vida espiritual, é trazer para a vida. Mostrar que o reino já é agora, né? É agora. Que o reino já começou e que a gente já consegue viver em sociedade como no reino. A gente trata da questão, não sei se a gente vai entrar em questões mais específicas, mas entrando só como exemplo na questão interreligiosa, da intolerância religiosa, a gente ainda tem o privilégio de estar no privilégio, não que isso seja um privilégio, já também no discurso não querendo ser incoerente, mas a gente está num país onde há uma predominância cristã. Existem divergências denominacionais, mas em sua maioria é um país cristão. Quando você fala de intolerância religiosa, você não está falando do batista que não tolera o assembleiano ou que não tolera o outro cara da outra denominação. Você está falando Embora exista. Embora exista.
Mas você tá falando do cara, ainda assim, todos são cristãos. A gente tá falando do cara que é cristão e o cara que é muçulmano, o cara que é budista, bom, afim, o judeu, as religiões. E como dirimir isso, né? Esse distanciamento? Porque você tem lógicas em choque, que são inegáveis. Então, é importante a gente colocar uma coisa. Tolerar não é você se tornar igual ou afirmar que todas as lógicas estão igualmente corretas ou que todas as lógicas são igualmente aceitáveis. Não, mas é o entendimento de que você tem que aceitar o ponto de vista do outro, não necessariamente se tornar o outro. Porque quando você fala da questão religiosa, há lógicas em choques inegáveis que você não vai se tornar o outro para se mostrar bonzinho ou tolerante, né? Eu vou preservar e permanecer com a minha ideologia, com aquilo que eu creio, que eu entendo, mas eu vou dialogar. Esse diálogo é que não tem acontecido. É um distanciamento. O mundo ocidental não aceita os caras lá do outro lado para um diálogo. Pode falar. Conseguir pensar igual, conseguir pensar diferente sem desprezar a outra pessoa. A empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Sem pisar na pessoa porque ela pensa diferente de você. E sem querer sobrepor a sua verdade, entre aspas, né? Porque tem isso, eu tenho lido de pessoas que falam, não, mas a Bíblia diz isso, então eu tenho que ir lá e tenho que falar o que é a verdade pra ele... Você tem que se abster dessa perspectiva de que você é o detentor da verdade, né? E entender a posição do outro. Agora, maneiras disso, de não acontecerem mais coisas como tem acontecido, né? Em Paris, Orlando e afim, né? Eu não consigo entender, por exemplo, o cristianismo, ele por um tempo também passou por processos desse tipo, né? E tentar impor a força no mundo a sua ideologia, né? A sua teologia e tudo mais. E isso acabou quando o cristianismo sofreu uma secularização. Então, quando ele conseguiu se identificar cada vez mais, se misturar com a sociedade, hoje você não discrimina mais na rua um cara que é crente ou do não crente, necessariamente. Você discrimina um islã, um cara de um cristão. Mas a gente também não pode impor, não seria certo impor a nossa cultura ou secularizar a religião deles lá. Então é uma dificuldade muito grande de preservar a ideologia, a identidade deles, a religião, a teologia deles, sem que isso seja um problema para o outro também, né? Sem que isso continue sendo agressivo como tem sido. É complicado discutir o assunto sem propor também algo, né? Como cristãos, a gente precisa entender uma coisa muito importante, eu acho que colocar em prática também. Você falou do que a gente tem para levar, que é o evangelho eterno, né? A gente acredita nisso. E isso é uma coisa que é bem até fundamentalista em certos pontos. Mas a gente entrega o evangelho eterno. O trabalho de convencer, ou de trazer, ou de qualquer outra coisa, a gente acredita que o Espírito Santo faz isso. A gente tem que deixar o Espírito Santo fazer isso. Nós somos porta-vozes. E que o Espírito Santo faça o trabalho dele. A gente não pode tentar fazer o trabalho do Espírito Santo. Esse lance do mistério... desculpa, Lucas. Esse lance do mistério de Paulo... Tem um texto bíblico aqui de Gálatas 3, 26 a 29, que vai dizer assim, ó: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois o que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, e não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos são um em Cristo Jesus, e se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. É uma desclassificação total, somos, né? Toda mais uma família, entendeu? E eu gostei muito do que o Júnior disse pra nós, cara, porque me abriu uma perspectiva aqui, deu um print de metanoia aqui, que é o seguinte, o lance da perspectiva da reconciliação, a gente entendeu aqui juntos, você que ouve o podcast Metanoia há algum tempo, que é a nossa missão, né? A missão de Deus do qual a gente participa é a missão de reconciliar as pessoas com Deus e reconciliar as pessoas umas com as outras, né? Essa é a nossa missão, né? Nós já estudamos isso aqui. E o quanto é importante do processo de vencer a intolerância, a gente se lembrar que a gente está vivendo em missão, entendeu? E vivendo em missão, na missão que é de Deus. Porque se em muitas vezes eu vou ser levado ao ponto de, cara, de ficar nervoso, de não querer tolerar, de não tolerar o cara do trânsito, de não tolerar o cara que pensa diferente de mim, de não tolerar um monte de coisa. Mas eu tenho que lembrar que eu estou em missão. É mais ou menos quando você está trabalhando lá no seu escritório, fazendo uma determinada atividade, e aí acontece alguma coisa à sua volta aqui, mas você tem que estar focado, porque às 3 horas da tarde você tem que entregar aquilo que você prometeu pro seu chefe entregar. E aí aquele negócio aqui, às vezes tá caindo o mundo aqui do lado, mas você tá concentrado para terminar o trabalho que você terminou, que você tem que terminar. Então eu acho que essa consciência de missão também, de entender que eu vivo em missão, também nos ajuda
a lembrar, tipo assim, cara, eu tenho que ser mais tolerante, porque afinal de contas o meu objetivo é reconciliar as pessoas e etc. Então eu achei muito pertinente isso que o Júnior disse aí, foi metanoia. Eu queria trazer só um ponto, porque eu acho que a gente está indo para um ponto mais conclusivo, do que na prática a gente deve tomar como postura, sendo essa pessoa que não vai ser intolerante, que vai pregar esse amor. Eu queria antes só dar um passo um pouco para trás, para ler o texto que o Andrei publicou nas redes sociais. Eu disse que você que está escutando a gente talvez nem sabe do que eu estava falando. O Andrei, essa semana, em cima do que aconteceu em Orlando, aquele massacre horrível que aconteceu dentro de uma boate em Orlando, ele escreveu um texto que foi muito compartilhado, e depois de dar uma vasculhada no seu Facebook, eu vi que você não é um cara desses que eu falei lá atrás que fica escrevendo pra viralizar. Justo, até porque eu vi que foi, e a pergunta que eu vou fazer pra você depois é essa, foi talvez o primeiro texto nesse sentido, uma coisa grande, mais profunda que você escreveu, pelo menos nos últimos meses da minha pesquisa que eu fiz no seu Facebook. E aí a gente volta todos juntos depois que eu trouxer esse papo do Andrei, pra gente talvez colocar essa conclusão de como nesse cenário todo a gente ser isso que o Rô trouxe. O texto do Andrei, então, abrindo aspas para ele. Como explicar para minha filha de 5 anos que o fundamentalismo religioso produz homens que são capazes de entrar em uma casa de divertimento e matar 50 pessoas apenas por terem uma orientação sexual diferente da dele? Ajudem-me, religiosos. Esses dias um crente, me perdoem por ele, me abordou na saída de um estabelecimento religioso e fez uma exortação. Andrei, você precisa pregar aos jovens combatendo a homossexualidade. Isso precisa ser combatido. Respondi que preferi exortá-los contra a homofobia. Entendo que seja isso que deva ser combatido. A Bíblia, mesmo que alguns tenham interpretações criativas para concluir o contrário, é bem clara na sua posição de desaprovação às relações homossexuais. Contudo, ela faz isso em pouquíssimos versos, e não diferente de quando condena a fofoca, a mentira, a língua que mata, a crítica, a condenação precipitada. Percebo que a Bíblia se preocupa muito menos com a homossexualidade do que com a homofobia. Ela é muito mais demorada ao exortar seus seguidores a amar, não oprimir, não promover discurso de ódio, perdoar, aceitar, tolerar. Lembrando que homofobia tem uma significação semântica que vai além da definição simples de, entre aspas, medo de homossexuais. Todo aquele que promove o discurso de ódio repercute preconceitos e estereótipos, que faz uso do poder simbólico para oprimir ou reprimir o outro, apenas por não concordar com sua orientação sexual, é considerado um homofóbico. Quer me perguntar o que a Bíblia pensa sobre homossexualidade? Simples e objetivo. Ela desaprova. Querem perguntar o que a Bíblia orienta que seja feito com quem tem orientação sexual diferente da minha? Simples e objetivo. Ela manda amar, não respeitar apenas, mas amar. A história tem mostrado uma triste realidade. Certos tipos de religiosos costumam ser uma maldição ao mundo. Fecha aspas. Por que você escreveu isso? Cara, tem uma razão, além do fato em Orlando, né? Eu tava numa igreja, claro que não vou dizer o nome, e eu tava pregando, e no meio da mensagem, por uma razão pertinente ao que eu tinha preparado, eu falei exatamente isso, está aí no meio do texto, dizendo que a Bíblia, ela de certa forma condena as relações homossexuais, mas ela se preocupa muito menos com a homossexualidade do que ela se preocupa com a homofobia. Então, se você vai falar que a Bíblia ela é contra a homossexualidade, você tem que antes disso perceber que ela é muito mais contra a homofobia, né? E aí na saída do culto, você cumprimenta as pessoas, uma pessoa me abordou e eu nunca tinha recebido uma crítica assim, desse ponto tão direto. E ele me abordou e falou: pastor, não sou pastor ainda, celoei no final do ano, mas ele me falou: pastor, você tem que... Eu achei estranho isso que você falou, porque nós como cristãos devemos perceber que a sociedade precisa ser exortada e combatido essa agenda. Ele entrou em questões políticas, devem ser ideologias dele, particular dele. Certo é que ele não gostou da minha posição. Ele falou: eu trouxe minha namorada, ela não é cristã, e eu falo pra ela uma porção de coisas que ela tem que mudar, e eu trago ela aqui e você me diz que tem que amar os gays? Aí eu falei: mas você discorda que tem que amar os gays? Ele falou: não, mas a gente tem que combater isso e tudo mais. Eu falei: bom, então a gente tem um problema com você. O problema não tá com o que eu falei, nem com o que... Bom, o assunto foi mais adiante, ele chegou até a insinuar coisas deselegantes. E aí eu saí daquilo ali falando: puxa vida, cara,
dentro de uma igreja, né, onde você devia justamente o contrário. E isso tem uma razão, sabe, Lucas e demais, pessoal que tá ouvindo a gente, pessoal da mesa. O evangelho, ele se preocupou, Jesus no evangelho, ele sempre se preocupou muito pouco com quanto pecado existia na vida das pessoas. Quando ele chegou na mulher samaritana, no poço, ele fala assim, vai lá buscar seu marido. Ela fala assim, não tenho marido. Ele fala, disse bem, você já teve 5 e o que você tá vivendo não é teu marido. Mas aí, a partir daí, é a única menção que ele faz ao pecado dela. E olha que o pecado dela era um pecado, em tese, para a cultura da época, ela tinha sido de 5 homens, cara. Até para a nossa sociedade hoje, talvez ela já seria taxada de uma porção de coisas. Jesus ignorou o fato, ignorou o pecado dela e tratou ela com amor, ofereceu água viva para ela e dispensou ela para pregar o evangelho. Ela se tornou uma evangelista naquela cidade. Cara, Jesus sempre se preocupou muito pouco com o quanto pecado há e muito mais com o que fazer com o pecador. Então, eu como pastor entendo que a minha preocupação não é o quanto pecado tem na minha igreja ou com o jovem da minha igreja que vem falar pra mim, pastor, tô fazendo isso. Cara, o problema não é o pecado. A minha função é te aproximar de Jesus. Eu não tenho o poder de transformar a tua vida, ele tem. Então a minha função é te aproximar dele, que tem o poder. Não é virar pra você e te fazer um discurso moralizante dizendo que você tá errado mesmo e que você tem que mudar de vida. Não, cara, não sou eu que vou dizer isso. É Jesus que na tua vida que vai te transformar. Então esse texto foi até, de certa forma, um certo desabafo a essa situação. E quando eu vi o que aconteceu, eu falei, cara, é caras desse tipo que me abordaram na porta, que vão fazer isso lá, tá ligado? Não pode acontecer isso. E onde foi que a gente inverteu os valores? Onde foi que a gente percebeu que ser moralista é mais importante do que ser tolerante? Eu não consegui enxergar isso no evangelho, cara. Eu consegui enxergar o contrário. Isso não significa abrir mão de princípios e valores. Isso significa ser sensível ao mais importante, que é o ser humano. Então, é disso que originou esse texto aí. Legal. Bom, nossa, esse problema é antigo que você está falando, né? Você estava falando agora. Século, cara. Eu lembrei de Romanos 14. Paulo querendo tratar das pessoas que achavam que podia comer carnes sacrificadas a ídolos, outros achavam que não deveria comer. E aí Paulo fala uma coisa bem interessante. Romanos 14, 3. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o Senhor que ele está em pé ou cai. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Eu não vou discutir a teologias eu posso, né, não tomando tanto do capítulo 14, mas assim, pra gente, o assunto que a gente está conversando hoje é: a gente pode discordar sem desprezar o outro? Justo. Mas eu posso problematizar ainda um pouco mais, não tomando o tempo, só nesse texto. Eu ia, em algum momento, se fosse oportuno, entrar em Romanos 14. Sabe o que é curioso, Su? Paulo tinha saído de um concílio na associação em Jerusalém. O presidente era Tiago. E tinham chamado Paulo porque estavam desconfiados do que Paulo estava pregando. Porque ele estava abrindo mão de alguns ritos, como a circuncisão, por exemplo, para novos crentes gregos, helenistas. E lá ele faz um combinado com eles. Ele diz assim, ele recebe a permissão para não circuncidar as pessoas que fossem gregos, cristãos originários helenistas, de origem helenista, mas que ele deveria fazer valer 4 pontos. Eu não vou citar os 4 pontos de cabeça porque eu não vou ter, mas eram relações sexuais ilícitas, carnes sacrificadas a ídolos, carnes com sangue, eram coisas, questões levíticas, né? Ele prometeu no concílio, na reunião, em Atos 15, que ele abriria, que ele toleraria, ou melhor, que ele aceitaria a não obrigatoriedade da circuncisão, mas que ele continuaria fazendo valer esses 4 pontos. Quando chega em 1 Coríntios 8, que é o mesmo assunto de Romanos 14, ele se vê no problema da carne oferecida a ídolo, que ele prometeu lá e fechou junto com a igreja de que isso era errado. E aí ele percebe que era necessário adotar a tolerância. Por isso que o títulozinho do capítulo em negrito, que não é de Paulo naturalmente, mas está lá, tolerância. Ele tolera em prol de levar o evangelho àquelas pessoas. Cara, se o cara come carne oferecida a ídolos e ele entende que aquela carne não está contaminada, você que não come, ok, não vamos discriminar um ao outro. E ele ainda diz assim, o forte na fé é o cara que come. E ele diz, ele se inclui, né? Eu, como forte na fé, como essa carne oferecida a ídolos, porque eu percebo que não tem nada a ver. Mas ele coloca uma responsabilidade. O fraco na fé tem que amadurecer na fé. Mas a responsabilidade é, você como forte, tolerar. Se você percebe que vai escandalizar, isso ele fala em 1 Coríntios 8, né? Se percebe que vai escandalizar aquele mais fraco, então se abstenha. Isso é maturidade espiritual.
Eu sei que não tem problema fazer aquilo, mas eu percebo que aquilo vai gerar um problema na fé do meu próximo. Então eu que sou o mais maduro me abstenho. Não me abstenha porque tem que se abster. A Bíblia também não é um livro de abstinências. Não é um livro de tem Não que é também. uma vida de abstinências, cara. E Paulo deixa isso claro em vários momentos. Cara, Colossenses 2:22, quando ele fala assim, quando chegar a gente falando que não pode ir em tal lugar, que não pode tocar naquilo, que não pode usar aquilo, isso é falsa piedade, ele fala. E como tem gente com falsa piedade Fala, na igreja. fuja da né? falsa piedade. Falsa religião, né? Justo. É a questão de maturidade na fé. Bom, a gente ficou meio igrejeiro, né, no discurso. Me perdoem aqueles que estão nos ouvindo, mas eu acho que deu pra entender o que eu quis dizer. Não, mas talvez isso é fundamental, porque a gente não ficou igrejeiro no sentido das regras e liturgias. A gente ficou igrejeiro no sentido do que o Rô trouxe da igreja invisível, da igreja que é a igreja de Cristo, que essa é a igreja que entende o amor, que entende a tolerância e que vive isso na prática. Eu acho que as últimas falas trouxeram pontos fundamentais para que a gente concluísse. Como eu não olhei para nenhum, normalmente eu olho para ver. Alguém tem algo a acrescentar? Fora tudo isso que foi dito, fique à vontade ou cale-se até o próximo episódio. Posso ler um parágrafo aqui do Brennan? Falando de perdão ainda, né? O chamado para viver como filhos perdoados e perdoadores simplesmente não deixa ninguém de fora. As exigências de perdão são tão amedrontadoras que parecem humanamente impossíveis. Então parece que é impossível perdoar. Estão simplesmente além da capacidade e da vontade humana, que não experimenta a graça. Apenas a confiança usada numa fonte maior que nos pode capacitar a perdoar as feridas causadas pelos outros. Em momentos limítrofes como esses, há somente um lugar para o qual devemos correr: a cruz. Uau. Que é o quê? O sacrifício? O sacrifício em prol do outro. Em prol do outro. Essa é a cruz de Cristo. E para você, então, eu deixo também uma propaganda. Para você que não ouviu, volta lá no podcast 10, que a gente falou sobre perdão. Então, porque é fundamental entender o perdão para talvez você entender essa tolerância. Gente, espetacular. E a gente vai fazer uma série mais longa, entrando em cada um desses pontos, para que a gente consiga entender e aprender a tolerar cada uma dessas classes representadas no mundo. Suzana, Rô, Andrei, Júnior, Dani, obrigado. Foi um dia de muita expansão de mente. A você, mande seu e-mail para nós. Se surgiu alguma dúvida, vontade de escrever, enfim, podcastmetanoia@gmail.com, e aquele convite de todo final de episódio. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente. Semana que vem, claro, tem muito mais. Metanoia, expanda a sua mente.